Fala galera, beleza? Igor aqui. Nessa aula vamos estar falando sobre suporte e resistência. Então vamos lá. Os níveis de suporte e resistência são pontos importantes no mercado, em que as forças da oferta e da demanda se encontram. Resistência. Resistência é o nível em que a oferta é forte o suficiente para impedir que o preço suba. Antes de passarmos ao seguinte, o que a gente tem que levar em consideração? O mercado ele se movimenta em ondas, ou seja, como assim ondas? Para subir, ele faz o seguinte movimento: ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. E para descer a mesma coisa, ele desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige. Então, é considerado resistência apenas os pontos em que o mercado ele deixa um pico e muda de direção. Deixa um pico e muda totalmente de direção. E suporte é a mesma coisa, onde ele deixa um fundo e muda de direção. Ah, como assim, Igor? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui. Em determinado dia, o mercado, chegou nesse preço de 1,33937 e caiu. Tudo bem, isso virou uma resistência. Por quê? Foi uma região de preço onde ele deixou um pico e mudou de direção. Mudou totalmente de direção. Então, usando a estratégia de resistência, o que a gente leva em consideração? Que a próxima vez que o preço tocar nesse valor, onde a gente deixou marcado, provavelmente vai cair novamente. E foi o que aconteceu. Então, a resistência é como se fosse o teto da sua casa aí. Se você colocar uma escada, você vai estar subindo, 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 até que tenha algo que te impeça de subir. Então, resistência é isso. Porém, devemos levar em consideração apenas as regiões de preço, onde o mercado deixou um pico e mudou de direção. Mudou de direção. Lembrando que o mercado se movimenta em ondas. Então, as correções não são consideradas zonas de resistência ou de suporte. Suporte. Suporte é o nível em que a demanda é forte o suficiente para impedir que o preço caia ainda mais. Então, a gente pode usar como exemplo o chão da nossa casa. A gente está apoiado em algo que está nos sustentando, é o nosso suporte. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Suporte é uma região de preço onde a gente pode usar assim que está barato o suficiente para que não possa ficar mais barato que aquilo. Por exemplo, em determinado dia, o par de moedas GBP/USD estava na cotação de 1,32 e subiu. Estava aqui e subiu. O que a gente acredita? Que a próxima vez que o preço tocar nessa região, ele possa subir novamente. E foi o que aconteceu. Porém, levando em consideração sempre que as zonas de correções a gente não pode usar como suporte. Pullback. Em poucas palavras, pullback é quando ocorre a troca de funções entre suporte e resistência, ou seja, quando o que era suporte vira resistência e quando o que era resistência vira suporte. Por exemplo, aqui havia uma resistência. Resistência, relembrando, uma região de preço onde é caro, é onde o mercado ele deixa um pico e muda de direção. Tinha essa resistência, em determinado dia o mercado rompeu essa resistência. Então o que acontece? Aqui ocorre o pullback, a troca de funções. Onde era resistência, virou suporte. Bom, vamos tentar entender melhor como funciona suporte e resistência e também pullback. Então vamos lá. É considerado suporte ou resistência toda a região de preço onde o mercado deixa um pico e muda de direção. Ah, Igor, como assim? Um pico e muda de direção? Vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, aqui. O mercado ele deixou um pico, um topo isolado e mudou de direção totalmente. Então aqui é considerado uma resistência. E aqui embaixo ele fez a mesma coisa. Ele deixou esse fundo e mudou de direção. Então aqui é considerado um suporte. Aqui um outro suporte. Aqui uma resistência. Olha, deixou um pico, mudou de direção. Deixou um pico, mudou de direção. Aqui embaixo. Deixou um pico, mudou de direção. Aqui em cima. Olha, deixou um pico, mudou de direção. Aqui embaixo. Deixou um fundo, mudou de direção.
sempre assim. Suporte e resistência apenas as regiões de preço onde o mercado deixa um pico e muda de direção. Igor, e o que não é considerado suporte ou resistência? As regiões de preço de correção. Lembra que eu já expliquei para vocês que o mercado se movimenta em ondas, ou seja, para descer ele desce, faz uma correção, desce, faz uma correção. Para subir a mesma coisa, ele sobe, faz uma correção, sobe, faz uma correção. Então, essas correções não são consideradas zonas de suporte e resistência, como por exemplo, isso daqui não é uma resistência, isso daqui não é uma resistência, é apenas uma correção. Da mesma forma que isso daqui não é um suporte, é apenas uma correção. Olha, o mercado desce, faz uma correção e continua descendo. Então, isso aí que vocês têm que ficar sempre atento. O mercado se movimenta em ondas, então não confundam na hora de marcar suporte e resistência. Não confunda correções como zonas de suporte e resistência. Beleza? Vamos continuar. As zonas de resistência e de suporte não é apenas um pontinho, uma linha que a gente vai estar marcando na ponta do pavio ou até mesmo no fechamento do corpo, mas sim uma zona que a gente vai marcar entre a região do pavio e a região do corpo. A região do pavio e a região do corpo, acreditando que na próxima vez que o mercado descer e subir e chegar próximo à nossa zona de resistência, rejeitando, deixando o pavio, como assim rejeitando, deixando o pavio? Perdendo força, por exemplo aqui. O mercado está chegando perto da nossa zona, esta zona, chegou perto, deixou bastante pavio, chegou perto, pavio, chegou perto, pavio. A gente vai acreditar que o mercado vai cair, apenas se tiver essas confirmações. Vamos achar um exemplo para suporte também. Por exemplo, aqui. Vamos marcar esse suporte. Não aconteceu ainda, mas o NZD Japão, o tempo gráfico de 4 horas, o mercado deixou esse fundo, subiu, ficou meio que lateralizado e agora começou a cair. Ele chegou próximo à nossa zona e já fez uma rejeição grande. Está chegando próximo, está rejeitando, chegando próximo, rejeitando, e agora está chegando de novo. A gente vai acreditar que se o mercado chegar nesse suporte, deixando bastante pavio as velas anteriores, a gente vai fazer uma compra acreditando que o mercado vai subir, certo? E também existe o pullback, que eu comentei com vocês agora há pouco. Deixa eu só apagar as linhas. Por exemplo, o que é pullback? Pullback é quando ocorre a troca de funções. Por exemplo, aqui é uma resistência. Isso aqui deu uma resistência. O mercado subiu, rompeu essa resistência e voltou para fazer o teste. Ou seja, esse teste se chama pullback, quando ocorreu a troca de funções. O que era uma resistência, o que impedia o preço de subir, agora vai impedir o preço de descer. Então, o mercado sobe, corrigiu, bateu no pullback e continuou subindo. Beleza?